Você sofre de falta de criatividade e acha que isso afeta as vendas da sua loja? Na hora de pensar em qualquer ação para sua loja, parece que está na frente de uma folha em branco e nenhuma ideia vem à sua cabeça? É sobre isso que a gente vai falar no episódio de hoje. Vamos lá? Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao podcast Loja Única. Aqui a gente compartilha estratégias para você unir loja física e online, ser a primeira opção do cliente, alavancar as vendas e ter faturamento de Natal todo mês. Tudo através do marketing de loja única. Eu sou a Luísa e, como você pode reparar, o Francisco continua de férias, mas o conteúdo por aqui continua e hoje é um assunto que eu pessoalmente adoro. Afinal de contas, aqui na Vitrine Perfeita, eu sou a diretora criativa. E digamos que sou conhecida por ter algumas boas ideias e quero compartilhar aqui com vocês alguns dos macetes que eu já uso para trazer conteúdos, para pensar em outras possibilidades na hora de divulgar os nossos conteúdos aqui na Vitrine Perfeita. E isso vai ajudar você a saber exatamente como fazer na sua loja para não ter mais aquela folha em branco, assim, como é que eu faço, como é que eu crio alguma ação para a minha loja. E assim, para começar, há um tempo atrás eu vi uma palestra do Murilo Gun. O Murilo, naquela oportunidade, ele compartilhou com a gente o conceito de combinatividade, que para ele é muito mais interessante do que criatividade. Já parou para pensar nisso? Pois é, quando ele estava falando na palestra, eu comecei a pensar e pensei, gente, faz todo sentido. Por quê? Porque a partir do momento que a gente fala em criatividade, é criar algo. Dá aquela sensação de folha em branco, de precisar criar algo completamente diferente, quando na verdade, quando a gente faz uma combinação de várias informações, a gente da mesma forma consegue chegar em alguma solução. E uma solução muito mais criativa, muito mais diferente. Por quê? Cada pessoa tem o seu campo de referência, a sua vivência, o seu estilo de vida, a sua percepção sobre determinados assuntos. Então, na hora de já pensar em bolar alguma ação para sua loja e pensar assim, meu Deus, eu não sou criativa, eu não tenho dessa criatividade, já pensa de um jeito diferente. Pense em como é que você pode combinar soluções de outros lugares ou outras soluções de diferentes situações, para diferentes contextos e adaptar para a sua realidade. É aí que mora a grande virada de chave. E aí eu quero te compartilhar aqui algumas dessas ações que eu faço na hora de pensar em algo diferente, de criar algum conteúdo diferente, de pensar em um vídeo, de pensar em uma ação. E todas as vezes que eu compartilho isso com as nossas alunas do programa Loja Lucrativa, com as nossas mentoradas, ou até numa conversa em algumas das nossas palestras, eu sempre vejo a reação das pessoas e percebo, nossa, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Porque a partir do momento que a gente passa a ter grandes ou diferentes referências, fica muito mais fácil, não tem mais aquele efeito de folha em branco. Essa minha folhinha aqui tá meio pequena, mas você tá entendendo a ideia que tá por trás disso. E aí, a primeira grande questão é, se eu preciso ter combinatividade, eu preciso combinar coisas. Para combinar coisas, eu preciso ter boas referências. E essa é a primeira sugestão. E aí, nessa primeira sugestão, claro que a primeira delas, a melhor referência de todos, na minha opinião, é que você siga a Vitrine Perfeita. Então, eu já vou aproveitar aqui e fazer o nosso jabá. Já curte esse vídeo, compartilha, aciona o sininho, esteja inscrita no canal para receber notificação de todas as vezes que a gente publicar novos vídeos por aqui. Mas assim, falando em boas referências, não só, claro, o canal da Vitrine Perfeita, que fala sobre diferentes formas de você unir o físico e online, de aplicar o marketing de loja única, mas sempre buscar referências de todos os assuntos. Quando a gente fala de, por exemplo, um podcast que pode falar sobre
vendas, pode falar sobre atendimento, pode falar sobre moda, sobre tendências, até às vezes assuntos que são completamente aleatórios, mas que alguma fala ali você pensa, isso aqui é uma boa referência, isso aqui é algo que seja interessante. Ou até mesmo livros. Eu sei que não é todo mundo que gosta de ler, que tem esse hábito, mas eu sou uma pessoa que gosta de ler muito. E às vezes, lendo um livro sobre moda, sobre histórias de marcas, uma das últimas histórias de marca que eu adorei ler é sobre o Biscoito Globo. Como é que eles pensaram naquelas soluções? Como é que eles criaram, desculpa, criaram a marca? Tudo isso vai trazendo referências, vai fazendo você pensar até na história da sua marca, nos próximos passos que você vai dar, não só de ações que você vai criar ou contextos que você vai criar para vender, mas como também passos que você pode dar, direcionamentos que você pode dar a partir dos conteúdos que você vai absorvendo. E aí, por exemplo, assim, eu já tirei ideias de histórias, de livros de histórias de romance, de histórias de marcas. Outro livro que é muito interessante é o próprio livro da Reserva, que é uma história bem inspiradora, mostrando o que eles fizeram para chegar aonde eles estão hoje. E aí a gente vê que cada história é única nessa quantidade de marcas que estão acontecendo por aí. Outra ideia é olhar séries e filmes. Existem aquelas séries que estão em alta, que tá todo mundo comentando, e às vezes a partir dali você pensa, olha, eles estão falando sobre determinada praia, sobre determinada cidade, sobre determinado país. Por que não inserir esse contexto na hora de apresentar os meus produtos? Na hora de criar uma história para criar um novo contexto e apresentar o produto da minha marca. É isso que vai fazer você trazer um pouco do DNA e trazer aquela forma de se diferenciar da concorrência a partir do momento que você apresenta o mesmo produto em contextos diferentes, porque não necessariamente e definitivamente a novidade ela não está no produto, e sim na forma com que você comunica. E quando você renova isso a partir de novos contextos, fica muito mais interessante. Você pode vender uma camiseta branca que a pessoa foi fazer um passeio na Itália, como você pode vender uma camiseta branca que a pessoa foi resolver uma compra ali na esquina. Ué, são contextos diferentes e são referências que você vai pegando a partir disso. Além disso, claro, uma que eu acho ótima e eu sempre indico é viajar. Porque viajar é uma forma de você se desconectar às vezes dos problemas e você tá mais aberta a ver outras possibilidades, outras soluções, outras resoluções e vai vendo referências. Em viagens, às vezes a gente vê lojas que a gente não conhecia, vitrines que a gente nunca tinha visto antes e a partir daquilo vai contribuindo para ter boas referências na sua mente. Para que essas referências sejam boas, é sempre interessante, sempre importante que você seja curiosa. Então, curiosa sobre uma determinada série, curiosa sobre um determinado assunto, para ter mais informações e nutrindo a sua bagagem de conteúdo, porque a partir disso você passa a ter mais conteúdo, mais possibilidades, mais combinações possíveis. Até, por exemplo, uma coisa que eu faço muito é salvar essas referências, porque a nossa cabeça não para um minuto, certo? Tá sempre resolvendo coisa, tá sempre atendendo cliente, vendo estoque, atendendo fornecedor, ligando para resolver não sei o que, atendendo a família, atendendo os filhos, as nossas próprias demandas pessoais, com certeza. E aí essas referências elas vão surgindo ao longo do tempo. Então, em uma viagem fica fácil, vai lá, tira foto, consegue separar na hora de organizar as fotos. Eu, por exemplo, percebi essa minha questão de ter boas referências quando eu comecei a viajar, que eu sempre tinha as fotos dos lugares, mas eu tinha as fotos das vitrines que me chamavam a atenção. Até hoje eu faço isso. Eu tenho metade das fotos de viagem e a outra metade das fotos de referências que eu posso compartilhar com quem acompanha aqui a Vitrine Perfeita.
Além disso, é criar essas pastas, então com esses prints, com essas informações, usar aquela bandeirinha, tipo bandeirinha junina do próprio Instagram para você conseguir salvar e a partir dali você pode inclusive criar pastas, criar assuntos. Então, quero vender. Quero pegar referências de viagens. Aqui tem uma pasta. Quero pegar referências e conteúdos que sejam para falar sobre acessórios, sobre calças jeans, sobre, enfim, né? Qualquer um dos produtos que você venda, sobre lingerie, sobre universo infantil, vai salvando nas pastas. E uma outra dica que até me surgiu quando eu estava escrevendo aqui o roteiro para compartilhar o podcast com você é criar um próprio grupo com você mesma. Provavelmente você já tem, mas você pode criar um grupo só para essas ideias. E aí, às vezes, por exemplo, quando a gente salva ou tira uma foto ou faz alguma coisa nesse sentido, a gente tem uma ideia inicial. Pum! Opa, tive uma ideia aqui inicial. Mas aí depois passa o tempo e você não sabe nem por que você tirou foto daquilo ou porque você salvou aquela referência. Então, tenha um grupo onde você manda a imagem e já se manda um áudio. Olha, eu gostei dessa foto porque ela me remeteu a isso, isso, isso e isso, e a partir disso a gente pode apresentar este produto desta forma. Pronto! Fica muito mais fácil para direcionar depois a equipe com a ideia que você teve e para que a ideia que você teve chegue até a equipe e possa ser bem executada. Aquela coisa de o telefone sem fio funcionar do começo ao fim, né? Então, isso é super importante. Além disso, desculpe, garganta tá um pouco arranhada por aqui, mas assim, a gente gosta muito de pensar e compartilhar essa situação de boas referências, de boas ideias, muito porque a gente muitas vezes escuta não só as nossas clientes, né, as nossas alunas, já ouvi em palestra, nos treinamentos, tipo, meu Deus, eu tô sem criatividade, eu não quero ficar, por exemplo, fazendo dancinha para apresentar os meus produtos. Lógico, não necessariamente você precisa e não necessariamente a dancinha vai fazer sentido para a sua loja. Até porque é importante você entender e nessas buscas por referências, quais são as referências e quais são as tendências que estão acontecendo agora no mercado que vão fazer sentido para o seu cliente, que vão fazer sentido para o seu produto. Porque a gente pode ser uma esponja de um monte de informações, mas fazer um crivo, ter um critério de seleção de todas essas informações é muito importante. Então, entendendo quem é o seu público, tendo isso muito bem definido, trabalhando com a grande maioria do seu público, quem é essa pessoa, aonde ela vai, quais são os hobbies, quais são as informações e o que isso vai fazer sentido. Por quê? Muitas vezes eu vejo, e até comentando, falando com amigos, com pessoas que eu conheço, tem muita gente que fala assim, nossa, existem profissionais que vão fazer a dancinha e acabam se ridicularizando para entrar numa tendência. E aí essa tendência, na verdade, em vez de valorizar o que a pessoa tá falando, o que ela tem para compartilhar, acaba afastando, né? Desatraindo é péssimo, mas mandando embora essa cliente. E aí essa questão é muito importante de você criar um repertório de ideias que tenham a ver com o seu público, com o produto que você vende. Então, isso é muito importante. Até quando a gente fala de tendências, é sempre importante você estar de olho nas tendências e para resolver produtos, para ter soluções de agora, né? Para ter soluções que vão acontecendo neste exato momento, com esta realidade, com as ferramentas que você tem. Inclusive, até a próxima sugestão que eu vou trazer aqui para você, eu vou até fazer um paralelo com um livro que eu li há 4 anos atrás e que hoje algumas coisas podem estar diferentes. Calma aí que eu vou te falar. E aí, assim, o que a gente fala de estar atento às tendências? Uma tendência que para mim ainda não explodiu, por exemplo, e é aquela coisa de análise, de teste, que eu posso estar falando agora uma coisa que vai fazer super sentido ou não, mas que a gente vai observando e reparando é que ano passado a Beyoncé lançou um CD mais country.
Esse ano, há poucos meses atrás, ou até um mês atrás, algo assim, o Post Malone, que é um cara que é um rapper, fez todo um CD muito mais country. O Bruno Mars e a Lady Gaga fizeram uma música hiper country, ou seja, o country tá voltando. Igual a como era antigamente, não sei. Provavelmente não. Então sempre vão tendo essas atualizações na moda, essas atualizações nas tendências para a realidade que a gente está agora. Ou, por exemplo, assim, não sei você, mas tem uma febre de pistache. É pistache em doce, é pistache em salgado, é creme de pistache pra lá, creme de pistache pra cá. E aí, vindo pra cá, olhando o Instagram, eu vi uma grande influenciadora, que é a Camila Coelho, falando que uma das cores que ela mais gosta, que é a cor do inverno, do outono, que agora tá tendo a Semana de Moda em Paris, é o pistache. Ou seja, aquele verde militar, que há um tempo atrás era o verde militar, mas agora é o pistache. Então entende como que algumas dessas referências elas vão da comida para moda, para arquitetura, da arquitetura vem para moda, em relação a acessórios, de ter bolsas mais estruturadas, de ter bolsas maiores, de ter bolsas menores. Então, analisar essas tendências e reparar nessas informações é o que vai te dando, de novo, ideias para ir ocupando as caixinhas de ideias na sua cabeça, para que depois você possa, a partir disso, combinar informações com os produtos que você tem em loja e aí apresentar para o seu cliente com novas comunicações. É isso que eu gosto muito dessa possibilidade de, por exemplo, quando a gente cria novos circuitos de vendas. Circuitos de vendas são ações com início, meio e fim para a sua loja apresentar o produto com uma informação única para o cliente. Isso vai acontecer tanto no físico quanto no online. Ou seja, é aplicar o marketing de loja única na veia para que você tenha maiores resultados no seu negócio. A gente fala mais sobre isso no workshop para lojas, inclusive vai ter mais informações aqui embaixo. Mas é assim, é conseguir ter essas informações para conseguir fazer essas combinações. E essas combinações, quando bem feitas, elas se tornam únicas aos olhos dos clientes. E é isso que vai fazendo a grande diferença para o seu negócio. Então, assim, até meio que recapitulando, porque a próxima sugestão aqui que eu vou te dar é sensacional, tá? Pelo menos tá super atual e é uma tendência do mercado, que é assim. Então, recapitulando, salvar as referências, se mandar, tirar uma foto e se mandar um áudio explicando o porquê daquela foto e sempre buscar informações, analisando os contextos tanto de moda, quanto de alimentação, quanto de arquitetura, de filmes, de música, tudo isso que mexe com as emoções do seu público. E claro, sempre analisando o que de fato faz sentido para as tendências do seu negócio, certo? Bom, antes de eu te dar a próxima sugestão, eu preciso te contar e te lembrar que eu não estou sozinha aqui nesse podcast, porque a gente tem como parceiro a Cabidário, que é uma empresa que tem soluções e projetos para a loja ficar perfeita. Ou seja, se você está querendo abrir uma loja ou reformar, a Cabidário é o contato para você ter o projeto perfeito, soluções para manequins, araras, cabides, expositores, tudo isso você encontra com eles e todas as informações estão aqui embaixo e ó, quem acompanha a Vitrine Perfeita tem acesso ao cupom de desconto, então entre em contato com eles que a sua loja vai ser maravilhosa e perfeita com o projeto deles. Bom, mas eu tinha comentado sobre uma outra solução, certo? E essa outra solução é uma solução que, quando eu estava escrevendo o roteiro para compartilhar aqui com você, eu me dei conta de uma situação. Muitas vezes a gente pega uma folha em branco e fica olhando para ela e aquela primeira ação, aquele primeiro movimento é sempre o mais difícil de todos. Por quê? Você já começa a se julgar. Ai, mas será que essa minha ideia aqui é boa? Ai, mas será que isso aqui vai ficar bom? Ai, mas isso aqui não tá tão bonito. Ah, não, mas isso aqui, né? Muitos julgamentos de nós mesmos vão acontecendo. E aí eu lembro que em 2020 eu li um livro que se chama Caminho do Artista. E uma das ações, uma das sugestões que a autora dá é pegar uma folha em branco todos os dias de manhã, logo que você acorda e começa a escrever o que vier na cabeça. E aí, segundo ela, você vai despertando a sua criatividade.
de fato, aumenta, ainda mais se você já tem propensão a criar, a escrever, é maravilhoso, é uma super possibilidade de você, digamos que, trabalhar o músculo da criatividade, porque de certa forma ele não deixa de ser um músculo, né? Que tem que ser alimentado, que tem que ser buscado essas referências. Mas, ao passo que se passaram 4 anos e muitas tecnologias se desenvolveram. E para isso existe, por exemplo, a inteligência artificial. A inteligência artificial é uma possibilidade, sim, com toda certeza, de você aplicar na sua loja. A inteligência artificial mais conhecida de todas hoje, na minha opinião, é o ChatGPT, que é uma forma de você conversar ali com a inteligência artificial e ela vai te dando informações. Só que se você não faz as perguntas certas, se você não cria um contexto correto para ela, ela vai te dar informações que podem ser ou muito genéricas ou meio que igual a todo mundo, sabe? Então, para a gente conseguir pensar de uma forma diferente tudo isso, a Vitrine Perfeita aqui criou a Amélia, que é uma assistente virtual com inteligência artificial e que tem como base todo o conteúdo do marketing de loja única. Ou seja, pensar em como a sua loja vai se conectar, como ela vai se diferenciar e como ela vai se atrair, vai fazer para atrair mais clientes para sua loja. Com base em tudo isso e com base com o que você tem na sua loja, você passa a ter esse efeito de página em branco resolvido. Por quê? Uma das primeiras soluções que a gente trouxe para a Amélia ajudar todos os lojistas que estão com ela participando da loja a resolver é o criador de temas. Por que isso aconteceu? Eu lembro que há uns 2 anos atrás, uma das nossas mentoradas tinha todas as fotos, todos os produtos, tudo resolvido, tudo selecionado. Eram conjuntos de moletom, que eram produtos básicos, e ela só não publicava, divulgava na loja porque ela não tinha um tema. Ela não queria fazer moletons ou básicos. Ela não queria fazer essa ação, ela não queria ter um tema de conteúdo para compartilhar com as clientes dessa forma. E aí ela simplesmente travou. Ela não fez nada. E aí a gente conversando com ela, mentorando ela, eu falei, não, nem pensar. Isso não pode acontecer. Pega, tem esses produtos aqui, com esse contexto aqui. Eu até nem lembro qual foi a ideia de tema que a gente deu. Mas, por exemplo, assim, o básico que deixa você confortável. Por exemplo, moletom, conforto, é básico, é confortável, é um slogan possível. Então, o que a gente fez? A gente fez com que a Amélia, uma das funcionalidades que ela tem é o criador de tema. E a partir disso, você vai lá, coloca suas informações, qual que é a sua loja, qual que é seu nicho, quais são os produtos que você tem intenção de vender, porque você pode ter ali no seu estoque produtos XYZ. O que eu faço com isso? Você dá essas características para a Amélia e ela te devolve ideias de slogans que vão direcionar as suas ações. Até, se você entrar no Instagram da Vitrine Perfeita, você vai ver lá 4 temas para o Dia das Crianças. E lá são temas diversos, falando sobre princesas e príncipes, sobre heróis, sobre cores. Porque cada possibilidade vai gerando, a partir desse slogan, todas as ações que você vai construir. Ou seja, quais são os personagens que você vai criar, quais são as cores que você vai utilizar, e isso já vai norteando as suas ações. Então a Amélia, ela vem exatamente para isso, para ajudar você a sair daquele efeito de página em branco para conseguir ter ideias. Inclusive, se você quer saber mais, tem todas as informações aqui embaixo. A gente compartilhou ali tudo que você precisa fazer e agir para ter a Amélia com você como uma assistente virtual treinada pela Vitrine Perfeita com base no marketing de loja única. Porque a partir do momento que você consegue sair desse efeito de tela em branco ou
página em branco, fica muito mais fácil de ter boas ideias. Eu lembro que um amigo muito querido nosso, falando sobre inteligência artificial, dando uma palestra sobre o assunto, ele comentou: a inteligência artificial ela é maravilhosa para que você pense em possibilidades que você, no seu dia a dia, na correria do dia a dia, não consegue pensar. Então, a partir do momento que você tem uma inteligência artificial que é voltada, inclusive com todas as informações necessárias para que você venda mais na sua loja, perfeito, né? Não quero influenciar você, mas dá uma olhada nessas informações aqui, porque é uma forma de você sair dessa tela em branco e criar comunicações para sua loja que vão se renovando, porque você vai criando novos contextos para sua loja, para apresentar os produtos e assim chamar a atenção dos clientes para, claro, vender mais. Bom, eu fico por aqui, espero que você saia mais criativa aqui deste episódio do podcast Loja Única. E se você teve mais outras ideias, pode compartilhar aqui embaixo com algum assunto que você deseja que a gente traga por aqui. Por enquanto, eu fico por aqui. Até mais. Tchau, tchau.